o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nesta segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Nosso programa que hoje tem como destaque: Bolsonaro troca 6 ministros. É a expressão de uma crise enorme no governo, mudanças importantes, como a saída do ministro da Defesa. Nós vamos debater aqui esse assunto. Bom, nós vamos falar um destaque importante desse nosso programa e dessa semana de hoje, dessa semana que hoje tem seu primeiro dia útil, segunda-feira, é a realização no próximo dia 31 de março dos protestos contra a ditadura de ontem, a ditadura de 64 e a ditadura de hoje. E hoje é um reforço importante a essa mobilização, né? Um reforço que já vinha se manifestando aí em vários estados, mas a presidenta nacional do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, fazendo uma declaração pública de apoio aos protestos contra, né, a ditadura no próximo dia 31. Você vai ver a declaração da companheira Gleisi Hoffmann e várias outras declarações, né? Nosso programa hoje está repleta, são mais de 10 companheiros aqui companheiros do PT, do movimento de luta do campo e da cidade, que vão de vários estados apresentar aí suas colocações sobre essa importantíssima mobilização. Já tem atos chamados em mais de 30 cidades, a maioria das capitais brasileiras, e já a essa altura também em 8 cidades, 8 países diferentes no exterior, né? Então você acompanhe por aqui, fique ligado aqui na Causa Operária TV para você acompanhar. Compartilhe o nosso link, né, do nosso programa, espalhe por aí nas redes sociais para que o pessoal acompanhe, tome conhecimento, né, dessas notícias importantíssimas e que você só vai ver por aqui. Bom, para comentar estas e outras notícias, falar do andamento da crise, do colapso da Covid, está comigo hoje no programa o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Está desligado o som. Consegui? Tá me ouvindo agora? Beleza. Isso. Boa noite aí, os companheiros, ouvintes, internautas, que acompanham o resumo do dia. Vamos aí às notícias, que o negócio está quente, hein, Toninho? Não é só a temperatura do clima, não. É a temperatura política no país, o negócio está pegando fogo. É isso aí. Então, nós vamos já entrar, como disse o companheiro Edson, com a temperatura lá em cima, né? Infelizmente, falando de um dado que denuncia, né, aí, o ocultamento, que a gente vem denunciando aqui sistematicamente, o ocultamento do número de mortos e casos da Covid. Nós vamos mostrar aí, destacar dados aí de um levantamento divulgado justamente hoje. Para falar dessa notícia, eu vou passar para o companheiro Edson. Com você a bola, Edson. Foi divulgado essa semana, né? E no ano de 2020, morreram 22% mais pessoas do que eles esperavam. Não sei se você sabe, Tony, eles estavam esperando aí que durante o ano de 2020 morresse 1.231.000 pessoas nesse ano, né? Que era a média que eles calculavam de mortes anuais. No entanto, fazendo o levantamento, eles descobriram que morreram mais de 1.500 pessoas, 1.500.000 pessoas, 275.000 mortes, mais 587 pessoas que morreram aí no ano passado. E isso aí inclui, obviamente, o Covid, mas inclui também outras doenças, né?
eles caracterizam que, justamente por causa do Covid, outras doenças que geralmente não morreriam estão provocando óbito aí dos brasileiros, né? Até porque as pessoas estão com medo de ir no hospital, o hospital está em colapso, não consegue atender nenhum. Se a pessoa consegue se quebrar a perna, a pessoa fica com medo de ir no hospital, resolve até tratar aí dentro de casa, né? Isso aí vem provocando uma mortandade no Brasil. Isso daí é dados, né? A gente sempre ressalta aqui no nosso programa que nós não temos as informações, porque nós não estamos lá, não estamos dirigindo o governo, nem os estados, mas é dados aí do painel do CNAS e da Vital Stages, né? E tem a ver aí com o sistema de informação de mortalidade no Brasil. Ou seja, né, é muito mais gente do que a gente imagina que está morrendo e que os órgãos das instituições aí do regime político vêm escondendo e que o número de óbitos é superior ao que a gente imagina, né? Ao contrário do que os bolsonaristas falam, né, Toninho? Eu não sei se você conhece uma tese dos bolsonaristas. Eles, para contestar a ideia de que existia o Covid, eles falavam assim: não, todo ano morre gente, morre de trânsito, morre de doença cardíaca, morre de não sei do que. Então, para justamente se opor a esse argumento idiota, né, dos bolsonaristas, morreram, até pelos dados aí informados pelas instituições do regime político, morreram mais de 275 mil pessoas do que eles já estavam prevendo. E se a gente não botar um paradeiro nessa situação, a tendência de 2021 é superar não só 22%, mas até dobrar de mortes, que é a expectativa de mortes aí no país. Ok, Edson, essa notícia ela é importante, ela se soma a duas notícias dados importantes que nós divulgamos ontem, inclusive no programa Resumo da Semana, que vai ao ar todos os domingos, nesse mesmo horário, que você pode rever aqui no nosso canal, caso você não tenha assistido, pode ter acesso, como toda a programação aqui da Causa Operária TV. A primeira delas é o seguinte: o México ele fez uma recontagem, né, do número de mortos. Né, e só para a gente ter uma ideia, para mostrar o quanto é grave esse problema da falsificação, né, nos regimes políticos, e principalmente países mais atrasados. Isso a gente viu também na Europa, mas aqui a situação é de uma gravidade enorme. Por exemplo, o México tinha anunciado, até sexta-feira passada, 182.300 mortos. 182.300. No entanto, né, um estudo que foi feito mostrando aí, evidenciando com uma série de toda a documentação, e foi publicada pelo próprio Ministério da Saúde, né, com dados sobre a mortalidade excessiva, apontou que, na realidade, o número deveria ser de 294.300. Isso, ao invés de 182.300, 294.300. Quer dizer, 60% a mais. Né? Isso mostra que a situação, obviamente, a gente vem denunciando e cada vez surgem novos levantamentos. Né? Esse levantamento destacado aí pelo Edson, né, que teriam morrido pelo menos 275 pessoas a mais, sendo que no Brasil o número, isso refere-se ao ano de 2020, né, o número de mortos divulgados pelo governo não chegou, né, até o final do ano passado, a 200 mil mortos, 195, quer dizer, essa diferença dá 70 mil a mais, alguma coisa entre 35% a 40% a mais do que o número divulgado oficialmente pelo governo. Como o Edson destacou, óbvio, uma parte dessas pessoas, elas foram mortas, aumentou a mortandade, também pela falta de atendimento em outras áreas, né? Porque os hospitais estão nesse momento de caos, né? E o sofrimento aí provocado, o genocídio provocado pela Covid, também está impedindo que pessoas que tenham problemas
os mais diversos, né? A pessoa às vezes está com tuberculose, com câncer, com problema cardíaco, e não tem atendimento nos hospitais, né? Todas as operações rotineiras estão sendo adiadas, e as condições de atendimento em casos emergenciais também são cada vez mais precárias. Então, e eu queria acrescentar mais um dado, né? Ontem que a gente também divulgou, divulgado hoje, 85% dos casos das pessoas que estão indo parar na UTI, nesse momento, estão morrendo no país. Quer dizer, é a porta do inferno, né? Inclusive, alguém levantou um debate que os secretários ontem de segurança, de saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, anunciou que ia estabelecer protocolos para saber quem vai ser atendido. Quer dizer, já é a política, é o seguinte, eles já largaram mão de salvar as pessoas e vão escolher quem vai morrer, Edson. É uma situação de muita gravidade, né? Você que está nos acompanhando, quer dizer, que mostra total falta de controle e a importância de mobilizar para colocar, obviamente, abaixo esse governo. Bom, antes da gente passar ao próximo tema, queria saudar aí o pessoal que está nos acompanhando nessa transmissão, né, na noite de hoje. Vamos destacar aqui alguns nomes. Em nome deles, saudar todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, né, e também que nos assistem depois, né, ao longo do dia aí, em outros horários, porque a nossa programação fica à disposição justamente para que você possa escolher o horário, né? Você pode assistir aqui, compartilhar conosco, participar aqui desse chat, né, de alto nível aqui de companheiros que entram, que comentam, que apresentam críticas, sugestões nesse chat democrático do nosso canal interativo, mas você pode também, né, sendo mais adequado para você, assistir na hora que melhor lhe aprouver. Bom, agradecer aqui a presença, a participação costumeira da companheira Maria Ângela Abduch, né, do Rude Pride, que está por aqui também, a Priscila CP, a companheira Carla Silva, que já chegou nos brindando aqui com a sua caneca, né, e com um brinde e com a contribuição, né, que é muito importante para nós, o seu super sticker aí, mandando a sua contribuição para ajudar a sustentar essa imprensa combativa, revolucionária, né, que é a Causa Operária TV. Boa noite para o Luiz Preza, a Ana Matos, o companheiro Bentílio, Bentílio já chegou por aqui falando lá de Brasília, né, onde o pessoal está se mobilizando para o ato lá. Nós vamos falar aqui, vamos mostrar aqui depois, mais na frente do programa, falar também do ato de Brasília. A companheira Ana Matos, o Sem Chance, o Osni Castro, agradecer também a contribuição aí, super sticker do Para Que Postar, só tendo Face, muito obrigado aí ao companheiro, desta vez eu consigo, né? E o Sérgio Salgueiro chegando por aqui, nosso companheiro aqui, um colaborador muito importante aqui do trabalho também do nosso programa, que destacou aqui na sua mensagem: o governo pegou o Covid, está entubado, né? Palavras do companheiro Sérgio. O Mauro Sou, né, chamando o pessoal a compartilhar, muito obrigado. O Osni Castro, o André Almeida, bom, a todos vocês, né, muito obrigado. Também aqueles que eu não passei por aqui, tem muita gente chegando, que eu não disse o nome, e pedindo a vocês aí que sigam um bom exemplo da Carla, do companheiro Para Que Postar tendo Face, da companheira Maria Ângela Abduch, né, que mandou aqui a sua figurinha simpática e a sua contribuição. O Leon Trotsky também, que está conosco aqui e contribuindo, né, para sustentar aqui a imprensa revolucionária. O Leon Trotsky entende a importância, né, de uma imprensa combativa, revolucionária, sem rabo preso com os patrões e com os inimigos do povo. Bom, então vamos em frente na nossa pauta. Eu queria destacar agora o Bolsonaro, um dos temas centrais do nosso programa, importante, né, do dia de hoje. O Bolsonaro fazendo troca-troca de ministros, né? Ministros saindo, ministro trocando de cargos, né? Mostrando aí que a situação está de enorme crise, né? Como destacou o Sérgio, o governo está com Covid. Não dá para dizer ainda qual é o nível, né, que a Covid seja, que infelizmente, né, que seja aí nesse nível máximo que está levando à morte aí tantos brasileiros, né? Mas, evidentemente, é um sintoma muito evidente
né, da profunda crise do governo. Bom, o governo oficializou hoje, né, depois de vários anúncios, alguns mandados embora, né, outros anunciando pedidos públicos de demissão antes que o governo anunciasse, né, como foi o caso do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. E aí o governo, agora no começo da noite, ele resolveu anunciar, né, digamos assim, já que o quadro estava estabelecido, um fuzuê geral, né, com toda hora a ministra anunciando que estava saindo, etc. e tal, o próprio governo tomou a iniciativa de oficializar 6 trocas no governo, uma nota que foi publicada agora à noite. Então foram confirmadas as demissões do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Nós vamos destacar isso aí, depois vamos falar em particular dessa demissão. O ministro da Advocacia Geral da União, José Levi, né? Esses dois são apontados como ministros que teriam contrariados decisões, interesses do presidente da República. Né? Vem se falando muito, nós vamos ter que analisar com mais calma, obviamente, esses dados, mas, por exemplo, o ministro da Advocacia Geral da União, ele teria se recusado a assinar, né, a petição encaminhada ao STF do Bolsonaro contra os governadores, contra as medidas de restrição adotadas pelos governadores. Ele que é o advogado geral da União, lá colocado no cargo pelo Bolsonaro. Bom, e ao mesmo tempo que esses 2 ministros foram demitidos agora à tarde, já pela manhã, o Ernesto Araújo, né, tinha pedido para sair, para não ser saído, né, diante da crise que se estabeleceu entre o próprio ministro e o Congresso Nacional, né, o ministro que atacou a presidenta da Comissão de Relações Exteriores no Senado Federal, a Cátia Abreu, está aí, ele é ao lado do Bolsonaro, vocês estão vendo aí na imagem destacada pela nossa produção, e aí ele teve uma conversa com o Bolsonaro e as notícias dão conta que o Bolsonaro falou: filho, pede para sair, senão vou ter que... Bom, o Ernesto Araújo era dos ministros aí que já há algum tempo estava balançando, mas ele era do núcleo mais fiel, né, apontado aí como um dos integrantes do núcleo ideológico do governo Bolsonaro, né? Terraplanista, foi defensor, foi quem fez aí a campanha que levou o país, inclusive, a atritos com a China, com a Índia, né? Um dos ministros mais, se é que a gente pode dizer, é difícil apontar no governo Bolsonaro quem seria o ministro mais reacionário, mas é um daqueles ministros que mais fazem declarações reacionárias, que tem aqueles que disfarçam, de certa forma, o seu caráter fascista, reacionário, e tem os outros que são, digamos assim, têm um papel de linha de frente em fazer propaganda da política direitista do governo, né, como é o caso do Ernesto Araújo, reconhecido olavista. Né? Bom, no meio dessa situação foi anunciado a nomeação da deputada Flávia Arruda, ela que é do PL, do Centrão, como ministra da Secretaria do Governo. Quer dizer, o Centrão botou alguém lá no Palácio do Planalto, né? O pessoal está apontando que ela vai ser a menina de recados, o leve-trás do Centrão, junto ao presidente da República, né? A deputada Flávia Arruda. Bom, e além disso, né, o governo já anunciou a entrada do diplomata Carlos Alberto França. Ele era o responsável pelo cerimonial. Está aí a deputada, né, vocês estão vendo a deputada Flávia, ela era da comissão de orçamento. Ela cumpriu um papel importante em aprovar aí o orçamento do governo, com cortes em todas as áreas e reajustes só para os militares, né, recentemente, aí nas últimas semanas, e foi indicada agora pelo Centrão para cumprir esse novo papel de ser a interlocutora no Palácio do governo do Centrão, né, junto ao governo Bolsonaro, ela que é do PL, então. Bom, e foi então anunciada, como eu ia falando, a substituição do Ernesto Araújo pelo Carlos Alberto França. Né? Eu vi agora na própria imprensa capitalista, um destaque de que ele nunca foi embaixador, nunca foi nada, né? E ele era uma espécie de mestre de cerimônia, um mordomo de luxo, né? Lá no Palácio do Planalto,
quer dizer, mais uma pessoa do grupo, digamos assim, das relações mais chegados aí do grupo bolsonarista. Bom, no Ministério da Justiça, Bolsonaro trocou o André Mendonça, que vai voltar para a Advocacia Geral da União, e no lugar dele colocou um delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, né, que vinha exercendo nesse momento a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele estava cotado para entrar na diretoria geral da PF, né, já teve cotado em várias oportunidades, e é apontado como mais uma das pessoas das relações do grupo, do estreito grupo familiar. Está aí o destaque aí, a produção destacou aí essa imagem que mostra aí as principais trocas. Esse dá para isso, a produção aumentou um pouquinho para a gente, fica mais fácil a visualização, que a gente comentou aí. Está aí o José Levi, sai e entra o André Mendonça, né? Na Justiça, o André Mendonça, que foi para a AGU, saiu, e entra o Anderson Torres. Na Secretaria de Governo, sai o Luiz Eduardo Ramos, que vai para a Casa Civil, entra a Flávia Arruda. Na Casa Civil sai o general Ernesto Braga, que vai para a Defesa, né? Era o militar que estava na Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa, no lugar do ministro Fernando Azevedo e Silva. E, por último, nas Relações Exteriores, que saiu o Ernesto Braga e entra aí o Carlos França. Bom, é o troca-troca, nós vamos analisar mais detalhes. Você pode acompanhar também no Diário Causa Operária, na internet, as matérias de balanço dessa situação já no dia de amanhã, causaoperária.org.br, mas, sem dúvida alguma, é uma expressão do avanço da crise do governo Bolsonaro, né? Ontem nós comentávamos aí que a direita vem insistindo numa política de pressão sobre o governo, né? E o que nós estamos vendo aí é uma tentativa do governo, de alguma maneira, reagir à pressão, seja cedendo à pressão de setores do Centrão, nomeando aí deputados, a deputada do Centrão para o Palácio do Governo, seja reposicionando, né, elementos da própria estrutura palaciana, mas, evidentemente, o que está se expressando aí é uma crise, né, enorme, e nós vamos destacar daqui a pouquinho, a gente volta a falar da troca aí no Ministério da Defesa. Bom, mas vamos seguir na nossa pauta, destacando aí a continuidade de um caso que se deu ontem, né, que foi aí muita gente já assistiu, viu aí o caso do PM lá na Bahia, né, que surtou e começou a disparar para o alto. Nós temos, não sei se a produção tem o vídeo aí já na agulha para disparar para a gente, me dá um sinal se está disponível, que aí a gente começaria. Eu queria ver se a gente pode já colocar daqui a pouquinho, então a gente coloca o vídeo. Bom, nós vamos começar, vou passar para o Ed comentar o caso, né, e daqui a pouco a gente coloca, para quem não assistiu as imagens, né, do que aconteceu ontem. O fato é que o caso está dando lugar a uma enorme crise, né, está sendo muito, muito explorado, né? Edson, a direita resolveu tirar proveito da situação? A gente acompanhou ontem aqui no resumo da semana, né? O episódio mostra o PM de Salvador, né, Bahia, surtando na Praia do Farol. O PM, ele chegou lá na Praia do Farol com o carro dele, vai passar as imagens aí, eu acredito. Pintou a cara de verde e amarelo e deu tiro para cima e começou a resmungar com alguma coisa que não é bem entendido. E aí o BOP de Salvador foi lá para tentar resolver o problema e acabou matando esse PM. Levaram para o hospital, aqueles esquemas tipo da rota aqui de São Paulo, né? Que já leva para o hospital morto. E depois fala que morreu lá no hospital. E aí
a direita, a extrema-direita, aí, começando pelos parlamentares da extrema-direita no Congresso Nacional, já estão levantando a campanha de que esse PM surtou, na verdade, porque ele não quer cumprir as ordens do governador da Bahia, que no caso é um governador de esquerda, né, o Rui Costa, de que ele tem que reprimir o povo em relação ao lockdown. No entanto, a gente não sabe nada do que aconteceu. Isso é a versão que a extrema-direita está usando para justificar o surto desse PM. De 38 anos, Wesley Soares Góes, 4 anos PM. Obviamente que a extrema-direita está se aproveitando aí da situação em que esses ditos governadores científicos, e aí inclui, né, não só o Dória aqui de São Paulo, mas os governadores de esquerda, principalmente no Nordeste, onde tem 4 ou 5 governadores, de aplicar a mesma política enganatória em relação à população, de que eles estão combatendo o Covid com o lockdown, com a repressão à população, com o toque de recolher, com a ideia de que tem que fechar o comércio, mas aí o comércio só, nesse caso de pequenos comerciantes, né? Porque o grande comércio, os grandes empresários continuam explorando aí a mão de obra da classe trabalhadora, né? E isso daí está dando margem para que a extrema-direita faça demagogia em relação às reivindicações dos próprios trabalhadores, né? Obviamente que se fosse realmente para parar, fazer algum tipo de lockdown, primeiro teria que negociar com os trabalhadores, né? Não poderia ser feito da forma como está sendo feito, em que você deixa grandes empresários continuar com as indústrias, os meios de transporte funcionando normalmente, né? Nos grandes centros, nas grandes capitais, tipo Bahia, com ônibus lotado, né? A gente já não gosta de falar aqui dos Correios, né? O Correio está trabalhando de segunda a sábado. E, às vezes, convoca a gente para trabalhar no domingo. Então, obviamente que a população vê isso como uma grande demagogia e pior. Está criando uma situação econômica insustentável para esses pequenos comerciantes que têm que pagar aluguel, energia elétrica, tem que manter os seus produtos em movimentação para não falir. E a esquerda, nesse caso, ela apoia essa política de fome, né? Essa política de matar os pequenos comerciantes, que favorece para que a extrema-direita faça demagogia. E é isso que está acontecendo. Nós devemos aqui exigir, em primeiro lugar, né, já que é um governo de esquerda, do PT, do Rui Costa, em primeiro lugar, nós devemos exigir o esclarecimento do que aconteceu. Até porque os policiais que foram lá para abordar esse PM que surtou, ele, além de matar o PM, eles impediram até que a imprensa se aproximasse, né? Hoje tem uma polêmica aí grande no meio da imprensa, porque os jornalistas que apareceram lá para cobrir o acontecimento foram recepcionados com bala de borracha, ao estilo do que aconteceu em 2013 aqui em São Paulo, quando o Dória não, o Alckmin, né, usou a PM aqui, e que provocou todas aquelas mobilizações em 2013 contra a população e a imprensa que estava no local. Então, em primeiro lugar, nós temos que exigir do governador Rui Costa, que obviamente se apresenta aí como governador da esquerda no Brasil, governador do PT, que ele venha a público e esclareça o que aconteceu, qual que foi o motivo do surto, para, inclusive,
impedir que a extrema-direita fique fazendo essa demagogia em relação ao povo brasileiro e às pessoas que estão sofrendo aí com o lockdown. Até porque o lockdown, na verdade, ele prejudica os pobres, as pessoas, os pequenos comerciantes, os pequenos empresários, e nesse sentido aí não prejudica os ricos. Em segundo lugar, toda discussão em relação à pandemia tem que ser discutida com os trabalhadores. Tem que ser discutida não só a exigência da vacina para todo mundo que está trabalhando, mas também a questão dos turnos, como que vai se dar. Se é para fazer lockdown, tem que parar tudo. Não tem que fazer demagogia de que você tem que fazer toque de recolher das 8 às 5 horas da manhã e depois das 5 até as 8 da noite você pode fazer o que você quiser na rua. Então, quer dizer, tem toda essa contradição na política da direita e que a esquerda acompanha fielmente, que facilita aí a vida e a demagogia da direita. É isso, Tony. Ok. Nós temos aí, a produção separou para a gente, está no site aí está no nosso canal da Causa Operária TV, também no Diário Causa Operária, o vídeo mostrando aí o PM surtado no dia de ontem. Então, para você que não viu e para você que viu também, para rever, e depois a gente fecha esse tema. Então, vamos ao vídeo aí, produção. Bom, vocês viram aí a imagem, o policial aí claramente fora de si. Notas divulgadas depois deram conta de que ele protestava contra a desonra dos policiais, eram obrigados aí a agir em função de reprimir a população, e que ele teria declarado que não era esse o papel dele enquanto policial. Bom, o fato importante, né, que a polícia agiu com a tradicional truculência, né, e fuzilou o soldado que não precisava, né? Obviamente, se ele representasse algum perigo, era o caso, por exemplo, de procurar criar condições para imobilizá-lo, atirar no pé do cara, alguma coisa, mataram, fuzilaram. Isso depois de terem atirado os policiais lá que quando a polícia chega para promover a paz, né, ela dispara balas de borracha sobre jornalistas e fuzila um próprio soldado, e depois a própria polícia, setores da direita, utilizando para fazer demagogia. Bom, o companheiro Carlos Santos mandou aqui o seu superchat, né, com uma mensagem sobre o tema, né? O cara foi morto por agir por conta própria, por ordens superiores, inclusive do governador, entre aspas, esquerdista do Estado. A PM já fez coisa muito pior. Resumo: uma peça da engrenagem falhou e foi eliminada de modo habitual. O modus operandi
aí dos aparatos repressivos, mas nós queremos destacar, fechando esse tema, que de maneira nenhuma nós vamos se solidarizar com a direita, né, com a demagogia, como o Edson falou, mesmo tendo profundas e enormes diferenças com o governo da Bahia. É evidente que a direita está procurando utilizar o episódio não para apoiar aí o interesse do povo, mas para atacar, né? Hoje tem notícias aí da possibilidade de um motim da Polícia Militar na Bahia, né? PM não é greve, PM é motim, né? É uma insubordinação e, obviamente, é uma armação da direita que, como disse o companheiro Edson, se aproveita, né, da vacilação da esquerda, da política conservadora dos governos da esquerda, como é o caso do governo Rui Costa, mas de maneira nenhuma nós não vamos hipotecar nenhuma solidariedade, né, às forças de repressão e à direita, né, que age aí para tirar proveito dessa e de todas as situações, sempre contra os interesses da população. Bom, vamos entrar, mudando de assunto, entrar no tema principal do nosso programa de hoje, que é o chamado aí, a mobilização no próximo dia 31 contra a ditadura de ontem e de hoje, né? Nós vamos mostrar aqui uma sequência de vídeos que nós achamos que falam por si só, né, em relação ao que está programado, ao que está previsto, e eu queria destacar a importância da unidade que está se construindo em torno desse ato, né? Como uma verdadeira mobilização que tem a ver com o sentimento dos trabalhadores, da população, da esquerda, né, que é necessário se mobilizar contra o genocídio e contra a ditadura, né, que a crise do governo Bolsonaro, obviamente, tem essa variante. A direita, diante da crise, a alternativa da direita não é ceder espaço para a esquerda e para os trabalhadores, mas é intensificar o regime de repressão que nós estamos vendo. Bom, vamos começar aí. Eu vou seguir na ordem do que está aí, produção. Se tiver algum aviso, a produção me comunica. Nós vamos começar com o primeiro vídeo. Foi um vídeo, um caráter de chamado que nós fizemos aí para divulgar o chamado do PCO, do Partido da Causa Operária, né, a toda a esquerda, a todos os companheiros, a se somarem nessa mobilização. Então, se estiver liberado aí, pode mandar para a gente. No momento em que mais de 3 mil brasileiros morrem todos os dias, e o país caminha para alcançar a marca de mais de 500 mil de mortos na pandemia, resultado da política criminosa, genocida, de governos como Bolsonaro, Dória e tantos outros da direita, que nada fazem para combater a pandemia, a direita quer celebrar a ditadura de ontem e a ditadura de hoje. A ditadura que no passado matou, torturou, perseguiu e levou o país a um enorme retrocesso, e a ditadura que hoje eles querem impor de maneira ainda mais clara para continuar matando, perseguindo e trazendo sofrimento ao povo brasileiro. O povo brasileiro que nesse momento já tem mais da metade da classe trabalhadora desempregada, dezenas de milhões de famintos e uma situação totalmente insustentável. Por isso, companheiros, o Partido da Causa Operária convida você a participar no próximo dia 31 de março de atos de protesto contra a ditadura de ontem e de hoje. Vamos fazer, como em todo o país, organizar esses atos junto com os companheiros do PT e de toda a esquerda, dos comitês de luta, e sair às ruas para protestar e dizer não à ditadura do passado e não à ditadura de Bolsonaro, Dória e de todos os golpistas. Abaixo a direita golpista, abaixo o regime de tortura, massacre, repressão e morte contra os trabalhadores. Dia 31 de março, vamos todos, as organizações dos trabalhadores, o ativismo de esquerda, às ruas, para organizar a reação do povo brasileiro contra a direita genocida. Ditadura nunca mais. Contra a ditadura de ontem e de hoje, todas as ruas, no dia 31 de março. É isso aí. Bom, vocês viram aí a nossa mensagem, a mensagem oficial do PCO, e eu queria destacar a importância que o nosso chamado, né, feito com companheiros que já há muito tempo atuam conosco nos coletivos de luta espalhados por todo o país e até no exterior, ele está repercutindo porque representa aí uma necessidade efetiva da esquerda, né, de colocar no momento em que a direita se prepara para comemorar
né? Comemorar o genocídio, comemorar a fome, a miséria, o desemprego, o sofrimento do povo brasileiro, comemorar a ditadura que torturou e matou, é preciso que a esquerda se levante. Bom, e nós vamos mostrar aqui agora, né, em vários vídeos ao longo desse programa, pelo menos agora vamos mostrar mais alguns, e até o final do programa outros, que esse chamado está repercutindo, né, e está agregando forças em torno dessa mobilização no dia 31 de março. Então, o primeiro que nós vamos ver agora na sequência é justamente de um companheiro importante, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e agora deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o companheiro Vicentinho. Vai lá. Olá, companheiros e companheiras. É muito importante participar dessa manifestação contra a ditadura. Ditadura militar, nunca mais. Tortura, nunca mais. Sufocamento dos direitos da nossa classe trabalhadora, nunca mais. Genocídio, nunca mais. Bolsonaro, nunca mais. Que esse dia 31 seja um dia marcado pelo fortalecimento da nossa luta em defesa da liberdade, dos direitos, contra todo tipo de preconceito e discriminação, em defesa de um Brasil soberano. Parabéns ao nosso povo lutador e a minha permanente solidariedade aos que perderam a vida, foram assassinados e torturados pela ditadura militar. Ditadura militar, nunca mais. Bom, o companheiro Vicentinho, né, que em vários momentos aí na luta contra o golpe esteve conosco aí, defendendo aí os interesses dos trabalhadores, se posicionou na campanha, quando na campanha em 2018 a favor era Lula ou nada, né, e que nesse momento aí se soma mais uma vez, né, a campanha ao chamado à mobilização no próximo dia 31. Bom, e esse movimento alcançou aí pessoas também de fora do PT, lideranças do movimento de luta dos trabalhadores, e aí nós vamos mostrar um vídeo de um companheiro muito importante, um dos principais dirigentes da luta do campo nas últimas décadas, né, o companheiro José Rainha, foi dirigente do MST, que nos últimos anos vem constituindo aí um movimento, uma organização chamada Frente Nacional de Luta, e que vai estar conosco, né, a FNL, vai estar conosco aí nos atos em várias regiões do país, contra a ditadura de ontem e contra a ditadura de hoje. Estou com vocês aí o companheiro José Rainha. No dia 31 de março, agora, nós vamos fazer 57 anos que nesse país foi dado o golpe militar, aonde os militares e a burguesia brasileira assassinaram, desapareceram com milhares de pessoas. E nós vamos viver hoje a mesma coisa. Estamos num governo militar assassino, genocida, que não tem o mínimo de respeito com a vida e com o povo brasileiro. É momento de nós repudiar toda a ofensiva militar dada por esse governo genocida, boçal de Bolsonaro, e todos os seus ministros, sua laia da elite brasileira e americana, que querem acabar com o nosso país. Já entregaram tudo, já acabaram com tudo. Nós estamos vivendo o pior momento na história da humanidade, que é a pandemia que dizimou mais de 300 mil vidas. Até quando nós vamos esperar morrer mais gente para nós fazer alguma coisa? Todas as ruas, fora Bolsonaro, por um Brasil livre, independente, igualitário. Viva o socialismo, viva o povo brasileiro, viva a classe trabalhadora. Bom, um depoimento muito combativo, empolgante aí do companheiro José Rainha, e eu queria mostrar agora um depoimento de uma companheira que nós achamos muito importante, né, porque mostra que esses atos que estão sendo convocados, né, em todo o país, eles são a confirmação de um movimento de luta da esquerda, de uma tradição da esquerda, que é não baixar a cabeça para a direita, né, não fazer a mobilização, não chamar esses atos, seria se curvar, ainda que nós não tivéssemos nesse momento essa situação de genocídio, mas tudo aquilo que representou aí a ditadura militar. Então, o vídeo de uma companheira que é do movimento Tortura Nunca Mais, né, que vai participar, está chamando os atos, vai participar do ato
que vai ser realizado lá em Salvador, né? E ela fala do ato. Então, a companheira Diva Santana com vocês. Olá. Opa, acho que deu um probleminha no vídeo aí, voltou para a gente. Daqui a pouquinho, quando a produção resolver o probleminha técnico... Olá. Pode mandar, produção, pode mandar. Se está ok, pode mandar. Opa, deu um probleminha no vídeo, tá certo? A gente, inclusive, mostrou esse vídeo ontem. Se a gente não conseguir mostrar no programa, amanhã a gente mostra no programa de amanhã, não tem problema. Daqui a pouquinho tem mais, tem um novo bloco. Nós vamos mostrar aí o vídeo da companheira presidenta nacional do PT, da Gleice, e de outras lideranças importantes daqui a pouco. Bom, mas antes, eu queria passar para o companheiro Edson, né, para tratar de um outro tema importante, que nós destacamos aí da primeira parte da notícia, que é sobre a demissão dos ministros da Defesa. Tem cheiro de golpe aí no ar na demissão do ministro da Defesa, Edson? A própria burguesia, né, ela está apontando que a mudança aí, né, no caso da demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Ministério da Defesa, ele representa aí uma política de pressão do Bolsonaro sobre as Forças Armadas, né? Até porque o ministro, o ex-ministro, agora demitido, Fernando Azevedo e Silva, era o ministro da Reserva. E o Bolsonaro está tentando substituir esses ministros da reserva, ou seja, já não estão lá dentro do quartel, né? Já não estão controlando aí os soldados, tendo influência dentro das caselas, né, que chamam, por ministros aí que estão no Exército, nas Forças Armadas, na ativa, né? Estão indicando, inclusive, que o substituto do ministro Fernando Azevedo na pasta aí do Ministério da Defesa venha a ser o Braga Neto, o general Braga Neto, que está na ativa, que já está na Casa Civil, ou Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo. Segundo a própria imprensa burguesa, que está de olho nisso aí, que tem uma política também para tentar conter aí as loucuras do Bolsonaro para os seus interesses, obviamente, não para os interesses do povo, né? Mas para os seus interesses capitalistas. Eles estão de olho e vendo aí que essas mudanças podem ser mudanças aí para ter mais força em relação a uma influência sobre as Forças Armadas, né, Toninho? Essa inclusive, a análise aí da imprensa golpista, da imprensa de direita, que está vendo a movimentação e que está sugerindo aí justamente de que é uma maior influência do Bolsonaro para que influencie mais aí dentro das Forças Armadas. Ok. Bom, vamos voltar aí, né, de olho aí na crise, na troca dos ministérios. Amanhã, já vou até anunciar, né? Amanhã tem aí a análise política com o companheiro Rui Pimenta, a partir das 16 horas, transmissão simultânea com o canal 247, né? E, obviamente, que esse tema da crise do governo Bolsonaro, da troca dos ministros, assim como o ato do dia 31, vão estar em destaque. Então, você acesse, não deixe de assistir aí amanhã às 16 horas, aqui mesmo, na Causa Operária TV, análise política, né, transmissão com o 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, mais destaque aí para o nosso ato, né, para o ato convocado. Ó, no Sul, vai ter ato, vão acontecer atos em Porto Alegre, né? Desculpa, só um minutinho aqui que eu já vou
Vou anunciar para vocês, se não der para falar todos hoje, a gente divulga, né, vai divulgando até amanhã, a gente vai falar de todos eles. Então, vou começar aqui. Né? Então, na região sul, Porto Alegre, na esquina Democrática, às 13 horas. Né? Em Florianópolis, o ato acontece na Catedral Metropolitana, às 16 horas. Em Curitiba, Praça Santos Andrade, também às 16 horas. Já vou falar da região sudeste, então. Você que está nos acompanhando aí, da região sudeste, os locais que já tem ato com local e horário confirmado. Né? Além disso, se tiver mais alguma novidade, a gente fala aqui amanhã. São Paulo, Avenida Paulista, concentração no MASP, às 15 horas. Rio de Janeiro, Cinelândia, a partir das 13 horas. Em Belo Horizonte, na Praça da Estação, às 16 horas. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, no Memorial, na Praça Memorial Zumbi. Eu fico devendo horário para vocês amanhã, porque os companheiros ficaram de confirmar. Araraquara, no interior de São Paulo, né? Praça Santos Cruz, a partir das 15h30. Se você quer saber dos demais, aguarde um pouquinho, a gente vai falar mais alguma coisa hoje, mas você também pode acessar, né, na página do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, que lá você vai encontrar, né, tem matérias aí mostrando o material, divulgando os atos aí em todas as regiões no país e no exterior. Bom, próximo, a sequência de vídeos, vamos mostrar aí algumas lideranças jovens e algumas lideranças tradicionais e importantes da esquerda, né, todas elas, tanto as novas como as mais experientes. Então, o primeiro vídeo é do companheiro André Constantini, né, que é do movimento de favelas e também militante aí do PT do Rio de Janeiro. Vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Constantini, sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e filiado ao Partido dos Trabalhadores. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para convocar toda a militância do Rio de Janeiro para o contra-ato que vai acontecer quarta-feira, dia 31 de março, às 13 horas, em frente ao Clube Militar, na Praça da Cinelândia. Esse ato é uma resposta ao ato que a extrema-direita está construindo para o dia 31 de março, onde eles estarão comemorando o dia do golpe militar no Brasil, já que Bolsonaro ganhou o direito na justiça de comemorar o dia do golpe militar no Brasil, o que é um absurdo e o que é lamentável. Nesse momento no Brasil, onde nos aproximamos dos 300 mil mortos vítimas da Covid-19, Bolsonaro querer comemorar o dia da morte, querer comemorar o dia do golpe militar no Brasil. Não podemos deixar isso passar sem uma resposta. Temos que deter o avanço dessa ditadura anunciada que estamos vivendo no Brasil. Ditadura, nunca mais. Ditadura, nunca mais, porra. Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Socialismo ou o aprofundamento da barbárie? É isso aí. Ditadura nunca mais, porra. Né? Como disse aí o companheiro André Constantini. Bom, vamos colocar um outro jovem aí, importante, uma liderança do Partido da Causa Operária, o dirigente do nosso trabalho no Rio de Janeiro, o companheiro Henrique Simonar, né, também convocando aí o ato do Rio de Janeiro e a juventude de todo o país a participar, né, dessa importante mobilização agora na próxima quarta, dia 31. Vai lá, Henrique. Companheiros, aqui quem fala é Henrique Simonar, militante do PCO aqui do Rio de Janeiro, e eu venho chamar a todos para que saiam às ruas no dia 31, agora, né, contra a comemoração da ditadura de 64, contra a ditadura do passado e do presente. Mais de 300 mil mortes, mais de 300 mil brasileiros mortos aí pela Covid, por causa da burguesia, do golpe, dos genocidas que estão no poder, e a direita ainda quer comemorar a ditadura de 64 que matou aí milhares de brasileiros torturados aí, caçou os direitos da população, perseguiu a esquerda e mesmo assim a direita teve a permissão institucional para comemorar. Então o momento é grave, a hora é de sair nas ruas, dá para sair às ruas todos com máscara, com álcool gel, mas nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos sair às ruas em todo o Brasil. Se você é aqui do Rio de Janeiro, o nosso ato vai ser 13h, na Cinelândia, na quarta-feira, dia 31. Estará com a gente, com o PCO, o Comitê de Luta Fora Bolsonaro, Centro-Zona Sul, os companheiros, alguns companheiros do PT, alguns companheiros da FIST confirmaram presença e
o Movimento Nacional das Favelas e das Periferias, com o companheiro André Constantino. Espero ver vocês lá. É isso aí, o chamado do companheiro Henrique, né, direção do PCO, do Rio de Janeiro. Bom, na sequência agora um companheiro que tem uma história, né, que participou das lutas contra a ditadura, né, foi também perseguido e foi integrante da Comissão da Verdade, que denunciou aí os crimes da ditadura. Ele foi deputado estadual pelo PT, e o companheiro Adriano Diogo, com vocês aí, mandando o seu recado. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Adriano Diogo. Estou gravando esse vídeo para reforçar a convocação do ato do dia 31 de março, no vão do MASP. Ditadura nunca mais, fora Bolsonaro. 31 de março, o dia da morte. Curto e grosso, né? O companheiro Adriano Diogo chamando aí as ruas no dia 31 de março. Ditadura é morte. Bom, e por último nesse bloco, né, mais um depoimento da maior importância, ela que estava hoje presidindo a reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, né, e gravou aí esse importante depoimento, que está aí à disposição de todos no nosso canal, aqui mesmo na Causa Operária TV, a companheira Gleice Hoffmann, né, declarando aí a posição do PT de se somar ao PCO, aos coletivos, os comitês de luta contra o golpe, aos movimentos que vão estar protestando contra a ditadura no dia 31. Então, a companheira Gleice Hoffmann e a sua mensagem da maior importância nesse momento. Dia 31 de março de 1964, uma data muito triste na história do Brasil, o dia do golpe militar, em que o Brasil passou a ter uma ditadura governando o país. Nós não podemos esquecer dessa data, não só pelo ponto de vista histórico, mas sobretudo para não repeti-la. E a nossa luta por democracia tem que ser travada cotidianamente. Ditadura nunca mais, contra a ditadura de ontem e contra a ditadura de hoje. Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre numa escala autoritária, fazendo lembrança à ditadura, aos torturadores e defendendo esse modelo de regime para o Brasil. Ameaças com a Lei de Segurança Nacional, ameaça com o estado de sítio. Nós não podemos permitir isso. Por isso eu louvo o ato convocado pelo Partido da Causa Operária, por várias entidades, a qual o Partido dos Trabalhadores se soma, para o dia 31 de março. Atos em todo o Brasil, para relembrar essa triste história e para dizer que não aceitaremos isso novamente no nosso país. É muito importante lutar contra a ditadura e a escalada autoritária a que o Brasil está submetido nesse momento com o presidente genocida Jair Bolsonaro. A democracia é fundamental para a nossa luta. É ela que nos dá condições de nos organizarmos o povo e realmente defendermos aquilo que é direito para a maioria, para os trabalhadores, para os mais pobres. Sem democracia, nós não conseguimos fazer a luta. Então, gente, vamos participar no dia 31 de março para protestar contra a escalada autoritária de Bolsonaro e para dizer que nós não aceitaremos a ditadura e lutaremos firme por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro. É isso aí. Importantíssimo depoimento da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a companheira Gleice Hoffmann, se somando aí, né, ao chamado para protestar contra a ditadura de ontem e de hoje. Bom, hoje nós vamos falar pouco, né, Edson, porque a gente botou bastante gente aqui para falar, o que é muito bom, né? Mas eu queria que você apresentasse aí, a gente não pode deixar de lado, o balanço, né, do dia de hoje da Covid no país, com o país batendo um novo recorde na média de mortes. Vai lá, Edson. Rapidamente aqui, o país, apesar que a gente fala que de domingo para segunda-feira é o menor índice, porque eles subjugam aí, né? De ontem para hoje morreram 1.969 pessoas, mantendo aí uma média de 2.655 pessoas por dia. Ou seja, essa média está sendo recorde há 4 dias. Superior à média anterior, que era de 2.598, né? Nós já temos
314 mil pessoas mortas no Brasil, 314.268 pessoas mortas no Brasil por Covid, né? E o número de infectados chegou aí a 12.577.354 mortes, sendo que o maior número de mortes em um dia chegou à marca já de 3.600 mil mortes. Nós estamos já chegando à marca aí dos 5.000 mortes por dia no país, viu, Toninho? Obviamente, com a política desses governos aí de direita, tanto do Bolsonaro como dos governadores científicos, entre aspas, o Brasil chegará facilmente aí aos 5.000 mortes por dia. É isso. É isso aí. A situação segue totalmente fora de controle, né? Como a gente destacou ontem. Ontem o ministro... Não, me desculpe. O responsável pelo pessoal do Exército, Departamento de Pessoal do Exército, por mais de 60 centros médicos, hospitais, clínicas, declarou o seguinte, que o Exército já está esperando a terceira onda. Né? Não somos nós que estamos falando, o responsável do Exército brasileiro, aí saiu na imprensa capitalista, e ele explicou ainda o seguinte, que a morte, veja atenção, que dado importante, você que está nos assistindo, no Exército, a taxa de mortalidade das pessoas que contraíram o Covid são 700 mil militares, entre pessoas da ativa e da reserva, que são acompanhados pelo serviço médico do Exército. A taxa de mortalidade entre os infectados com a Covid no Exército é de 0,13%. Enquanto a taxa nacional, a média global no país, para o ser humano comum como nós, que não somos militares, é de 2,5%. Significa o quê? Que a média de mortes, a taxa de mortalidade entre a população civil é 20 vezes maior, praticamente 20 vezes maior do que a taxa de mortalidade entre... O que mostra que é um problema de falta de atendimento, né, já que a população não tem hospital do Exército com vaga, né, não tem, os militares não estão passando fome, porque tem gente até comendo aí bastante bacalhau, picanha, né, como foi denunciado aí, a toneladas de compras feitas pelo Exército, esbanjando o dinheiro da população, enquanto a população... Bom, os militares continuam tendo aumento de salário, né, inclusive no orçamento desse ano, o que não acontece com os réis mortais, né, que estão ou com salários congelados ou desempregados. Então fica evidente que a mortalidade, no nível que a gente tem, é resultado... Imagina 20 vezes menos. Significaria que a gente podia ter aí uma mortalidade hoje, né, se a situação de tratamento, de condições, fossem iguais às do povo e a do Exército, 20 vezes menor, Edson. 20 vezes menor daria alguma coisa aí, ao invés de 320 mil, 16 mil pessoas mortas, né? O que, obviamente, seria um número já bastante elevado, né? Mas muito, muito diferente desse número gigantesco que nós temos. Bom, seguindo aqui na nossa pauta, destacar aqui, nós vamos escolher um tema, um para mim e para você, Edson. Eu queria destacar aqui eu vou destacar o problema do Chile, e eu acho que depois você podia falar aí do Maduro, que foi bloqueado, né? O Chile, houve aí um novo adiamento das eleições chilenas. Né? As eleições, é bom lembrar o seguinte, as eleições para a Constituinte chilena, um golpe contra a população, uma Constituinte totalmente limitada e controlada, diante dos protestos, né, da grande revolta popular ocorrida no Chile a partir do final de 2019, as eleições foram marcadas inicialmente para abril do ano passado. Né? A esquerda comemorou, etc. e tal, uma Constituinte fraudulenta, em que fica estabelecida aí regras que garantem aí uma presença antidemocrática da direita na Constituição, e que só possa mudar as coisas com aí uma quantidade enorme de votos, não é maioria, 2/3 dos votos, por exemplo, o que significaria que a direita conseguiria controlar a situação. Mas mesmo essa Constituinte limitada, eles estão adiando mais uma vez o governo Piñera, né? O governo direitista do Piñera está mais uma vez adiando as eleições que estão marcadas agora para abril, né? Mostrando aí que a direita está rebolando
né? Porque eleição está difícil da direita ganhar na América Latina, só com fraude, só com roubo, só prendendo o candidato que o povo quer votar, né? Para a esquerda, para a direita conseguir ganhar alguma eleição. Então, nós estamos vendo aí o regime chileno, né? Diante do receio do povo que foi às ruas, né? Que protestou, que inclusive conquistou aí, né? O Chile é o país que tem o maior índice de vacinação, também por conta da rebelião popular, né? Os trabalhadores que foram às ruas e gritaram: se podemos trabalhar, podemos protestar. Edson, para você dar a sua última e se despedir aí dos nossos amigos internautas. Vai lá. O Facebook, né, seguindo a sua política de censurar aí quem eles não gostam, bloquearam o Facebook do Maduro. Segundo eles, é por divulgar fake news. A informação é de que o Maduro tem divulgado lá que um medicamento serviria aí para combater a Covid-19, é o Carvativer. Eles censuraram dizendo que isso aí não tem comprovação científica, que isso é um fake news, que vai provocar mais doença, todo aquele debate moralista. No entanto, a gente tem que ressaltar aqui, né, Toninho? Nós não temos também, não sabemos se o remédio é bom ou não, só sabemos que na Venezuela morreu menos do que na cidade de São Paulo. Muito menos. Mas, no entanto, o Facebook não censura aí o Bolsonaro, né, que vem divulgando aí que a cloroquina combate o Covid-19. Nós não vimos isso em relação ao Bolsonaro. Pelo contrário, a cloroquina tem causado graves problemas de saúde na população que tem usado a cloroquina, inclusive ataque cardíaco. Então, não é, obviamente, que uma decisão por causa do, como se diz no direito, né, do mérito. É, obviamente, uma decisão política que já vem sendo usada aí pelo imperialismo, e o Facebook é parte de controle do imperialismo para perseguir o governo do Hugo Chávez e do Maduro, né, que é a sequência do Hugo Chávez, e a Venezuela. É necessário, obviamente, divulgar isso daí como sendo uma campanha para perseguir todo mundo da esquerda, né? A esquerda que aprovou o Facebook, né? O Twitter, né? Censurar o Trump, porque por uma liberdade de expressão, agora está vendo aí qualquer causa de você defender a restrição às liberdades democráticas, individuais e até de expressão, mesmo que essas pessoas que estão sendo restringidas, no caso do Trump, seja contra os seus interesses, porque, obviamente, isso aí vai voltar contra a esquerda de forma mais virulenta, como agora nós estamos vendo no caso do Maduro. É isso. Ok, nós vamos ficando por aqui, mas não sei, antes eu vou só mais 30 segundinhos para divulgar aí os atos internacionais, né? Amanhã a gente fala das outras regiões do país que a gente não falou. Então vai ter atos em Nova York, na Embaixada do Brasil, às 14 horas, em Montreal, na rua Sherbrooke West Mike Gill, 10 horas. Em Berlim, em frente à Embaixada do Brasil. Obrigado, é mais fácil assim, né? Às 12h30. Em Porto, na frente do Consulado do Brasil, no Porto, lá em Portugal, às 10 horas. Em Birmingham, na West Midlands, lá no Reino Unido, também tem ato. Depois aqui o pessoal confirma para mim o horário para a gente falar amanhã. Em Barcelona, na Praça Saint James, também vai ter ato. Em Viena, em frente à Embaixada do Brasil, às 15h30. Em Helsinki, também na Embaixada do Brasil, às 16 horas. Então, se antenem, né, participem da campanha, convoquem adoidado aí o ato, né, da próxima quarta-feira, dia 31, porque vamos às ruas contra a ditadura, né, no Brasil e no mundo inteiro, a ditadura de 64 e a ditadura de hoje. O único caminho para derrotar é saindo às ruas. Um abraço, companheiros. Resumo do dia volta amanhã às 20h30.